Uma boa identidade de marca e reconhecimento de marca. Você sabia que isso faz toda a diferença para o seu negócio? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Shopee. Para você que não me conhece, eu sou o Fih e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, identidade de marca. E para isso eu trouxe aqui como convidado uma pessoa muito especial aqui, porque ela é uma pessoa que ela tem uma marca própria, uma identidade própria. Eu vou dar uma dica para vocês. Você ama empreendedorismo? Meu querido Cauê Oliveira, famoso rei da Shopee, o nosso primeiro influenciador oficial. Já bem-vindo, Cauê, à nossa Rádio Shopee. Pô, prazer, Fih. Prazer em revê-lo, rever todo o pessoal. É uma satisfação estar aqui, né? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falar sobre um assunto gostoso, vamos assim dizer, um assunto legal que é importante para todo empreendedor. Sim, com certeza. E para começar, a gente vai aqui trabalhar um pouco dessa dinâmica de posicionamento de marca, mas antes, solta a vinheta, Shopito! Você está ouvindo Rádio Shopee. Muito bem, então vamos lá, começando o nosso episódio de hoje. Cauê, cara, você é uma pessoa que tem essa ideia de posicionamento de marca muito claro, né? Na sua empresa, nas suas mentorias. Fala um pouquinho pra gente do que pra você é identidade e posicionamento de marca. Cara, é importante, né? Porque quando a gente começou a falar, o que eu posso fazer de diferente, né? Eu falei, vou lançar o Você Ama Empreendedorismo. Muito bom. Por quê? Isso pega, entendeu? Vai pegando, as pessoas começam a te reconhecer, ter como você como referência, começa a brincar, você ama empreendedorismo, entendeu? E não somente isso, né? Então quando a gente pensa nessas questões, né? Então a gente tem que pensar numa identidade. Então logo, cor, até tonalidade. Até para você fazer uma live, a forma que você vai se expressar. Por exemplo, não que seja uma regra, né? Mas você vende uma roupa mais social. Então você vai ter ali uma questão ali de como que você vai ponderar, como que você vai conversar para o seu público-alvo. Você vai ter uma marca mais descolada. Então você vai ser aquela pessoa que vai fluir muito mais. Então até a tonalidade, quando você pensa numa identidade, ela é importante. Né? Por outro lado, é a forma que você vai entregar isso, né? Como que você quer se posicionar no mercado, né? Como que você quer, por exemplo, igual, você ama empreendedorismo, é uma identidade. Sim. Agora eu preciso fazer com que as pessoas saibam quem é essa pessoa que fala você ama empreendedorismo. Quem é você para me perguntar isso, né? Entendeu? Sim. Então as duas coisas são extremamente importantes quando a pessoa ela pensa em fazer, eu quero desenvolver uma marca. Né? Então tem a identidade, né, os seus valores, os seus princípios ali envolvidos e como que eu quero que as pessoas recebam essa informação. É como você quer ser visto no mercado, Isso, né? Essa é essa cara muito boa. Literalmente E aí, isso. pra quem tá começando agora, então a pessoa tá começando agora a empreender, a sua loja, qual é o caminho que você acha que é essencial para começar? Primeiro, vamos lá, né? A pessoa está começando agora, ela quer começar a vender dentro da Shopee. Existem outras preocupações que ela tem que ter, né? Será que para eu vender na Shopee eu tenho que ter 100% uma marca? Não necessariamente. Exatamente, muito bom. Não necessariamente, né? Tudo dentro ali do seu tempo. Mas conforme você for conforme você for escalando, crescendo dentro da Shopee, vai chegar um momento que para você entrar num outro nível, jogar um outro jogo, aí sim, você tem que se preocupar ali com a marca. E às vezes, não necessariamente, você tem que para eu ter uma marca, eu tenho que ter um registro. Não, você, quando começa na Shopee, você precisa colocar um nome e uma logo. Já começa aí a sua marca. Começa aí, muito bom. A sua marca já começa aí. Você precisa colocar uma logotipo, né? Você precisa dar um nome, um slogan que seja. Então, não necessariamente você precisa 100% de uma marca para começar. Mas conforme você for crescendo, conforme você for escalando, o recomendado. Por quê? Vai virar um oficial, entendeu? Vai jogando um outro jogo, não é verdade? Sim. Mas a princípio, um nome e uma logotipo já começou a sua marca. Exatamente. E é legal porque as pessoas às vezes pensam, eu preciso ser grande para ter uma marca. Por
que você não pode pensar o contrário? Você começa pequeno já com uma marca e um dia essa sua marca será grande. A gente fala isso em muitos dos nossos treinamentos, né? Então fala, mas a minha loja é muito pequenininha. Não importa, hoje ela é pequena, amanhã ela tá gigante. Então você precisa ter uma identidade, precisa ter um nome que as pessoas vão lembrar. Qual Quais é o são nome os dessa valores? loja? Exato. Tem muita gente que a gente vê na loja, por exemplo, loja do fulano, loja do ciclano. Beleza, é um bom começo. Mas de repente, será que esse nome funciona? Será que não dá pra gente trabalhar outras formas? Né? Então isso tudo faz parte desse começo, né? Exatamente. É aquele ditado, para você fazer 100 vendas por dia, você tem que fazer 10. Exato. E para fazer 10, você tem que fazer uma. Ou seja, tudo tem um princípio. Então você já tem que fazer o planejamento, quais são meus valores, né? Fala, o que eu quero entregar dentro dessa marca, qual é a minha identidade visual, todas essas preocupações, ela tem que existir tudo dentro ali de um processo, né? Conforme você for crescendo dentro da plataforma, você vai desenvolvendo isso. Até um ponto, fala assim, agora eu quero ser uma loja oficial Shopee. Pronto, e você já está tudo pronto, né? Você veio desenvolvendo esse processo ao longo do tempo, né? Então assim, não tem necessidade, né? Na minha opinião, você pode começar simplesmente para vender, mas sempre pensando, eu preciso de uma logo. Como que eu quero que essa logo seja feita? Quais são as cores? Isso já é o princípio. E o resto é consequência. Sim, exatamente. E você falou uma coisa interessante, né? De pensar, para quem tá começando, esse é um caminho interessante, mas pensando no desenvolvimento é algo que futuramente é legal trabalhar. Qual é a dica que você tem para quem já tá há um bom tempo no mercado, mas não avança, sabe? Falta alguma coisa para avançar, assim, para evoluir nessa questão de identidade de marca. Perfeito. Acho que tudo é um princípio ali de você... eu penso assim, a marca, quando você quer desenvolver uma marca, qual é o seu valor? Isso eu acho que é o mais difícil. Sim, entendeu? Isso, valores da marca. Qual é o seu valor? O que eu quero... quando as pessoas falem da minha marca, o que eu quero que passe na cabeça delas. Né? Eu acho que o desenvolvimento do valor, né? Não é só quem somos, mas qual é o valor? Esse meu produto aqui, qual é a diferença dele? A minha marca, o que ela tem de diferente, né? Então, é um trabalho que a gente demorou, por mais que seja simples, quais são os meus valores? Né? Mas quando você para fazer isso aí, você vê o tão quanto difícil é isso. Né? Então, eu acho que para quem já vende na Shopee e quer desenvolver a sua marca, acho que a principal dica que eu possa dar já comece quais são os valores da sua empresa, né? Quando a gente fala de valores, por exemplo, eu quero ter o menor preço. Isso é um valor. Isso é um valor, é isso. Eu quero o meu produto seja de excelente qualidade. Isso é um valor, entendeu? Então, às vezes, parece simples, mas não é, cara. Não é. Quando você para e fala assim, qual é o meu valor de empresa, né? O que eu quero trazer para o meu consumidor? Quais são as minhas referências? Cara, não é fácil. Eu falo por experiência própria, que eu achei que seria uma coisa de 5 minutinhos, cara, eu demorei semanas para desenvolver. Né? Quais são os meus valores, né? Porque assim, preço, beleza, qualidade tem que ter, entendeu? Mas, mas o que eu quero que, assim, qual é o legado da minha empresa, é isso? Exato. O que eu quero deixar de legado pra minha marca? Esse foi... Isso que pegou, esse né? foi mais difícil. Pra quem quer, já começa a pensar nisso. E é muito interessante porque, assim, os valores não podem ser só da boca pra fora. Não. Você tem que conquistar aquilo. Então você tem que falar assim, olha, o valor da minha marca é o quê? Eu quero ser uma referência por exemplo, nessa categoria. Legal. O que você vai fazer pra ser referência? Porque se você não compete depois com isso, você vai falar assim, peraí, você falou que seu valor é esse, mas você não é a referência. Você falou que o meu valor é ter o melhor preço, mas seu preço não é o melhor. Então é difícil, né, manter isso. Então é uma coisa que você pode criar, mas é um trabalho pra manter, né? Exatamente, aquilo... Faço o que eu faço, faço o que eu faço, mas não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Né? É isso aí, entendeu? Por isso que eu falo, não é algo tão simples, porque aquele valor você carrega pro resto da vida. A sua empresa, é isso que a empresa, ok, pode mudar os valores? Pode, mas também não dá pra ficar mudando de valor como tá trocando de roupa. Hoje eu quero trabalhar com o menor preço, eu quero ser a referência em moda feminina, eu quero ser referência em roupa infantil na questão ali de qualidade. Pronto, beleza. Então eu vou trabalhar sempre com essa qualidade. Então eu não tenho que pensar só no produto que eu vou enviar. O que é qualidade? Atendimento ao cliente, pós-compra, entendeu? Sim. As avaliações, tudo isso você tem que viver aquilo que você prega, entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu falo, essa questão de marca, quando a gente leva em consideração mesmo, quer levar assim a sério, não é tão simples como posso imaginar.
tá? Mas também não é esse bicho de 7 cabeças, né? Porque você vai viver aquilo que você está falando. Sim, total, É isso. exatamente. Então, acredito que não seja tão difícil assim. Total. E falando em dificuldade, tem uma coisa, tem um assunto especificamente, que é um assunto que você domina muito bem, e a gente vai aproveitar esse gancho agora para entrar o nosso quadro Momento Eds. Sim, porque esse aqui é um ótimo especialista de Eds. E aí, então, a gente vai entrar hoje com o nosso quadro Momento Eds. Solta a vinheta, Chapito! Olá, amigo vendedor. Meu nome é Leonardo, sou especialista de Ads aqui da Shopee. E no Momento Ads de hoje, iremos analisar quais métricas entenderíamos para saber se sua campanha está com a melhor performance. Dentro dessas métricas, olharíamos para impressões, CTR, ROAS e ACOS. Bora lá? Hoje separei aqui para vocês algumas perguntas que sempre me fazem e eu vou ler aqui e responder para vocês qual é o melhor caminho para seguir. Bora lá? Abrir o Shopee Ads. Qual é a primeira coisa para analisar para saber se minha estratégia está dando certo? Ao abrir o Shopee Ads, a primeira coisa que você deve analisar, que já vai aparecer logo de cara, é a vitrine com as métricas da sua loja. E ali você vai conseguir perceber se você está gerando muitas impressões, muitos cliques. Com isso, o seu CTR, a sua taxa de clique, para saber se ela está boa ou não. O seu ROAS, para entender um pouco mais sobre o retorno e sobre o investimento. Como também o seu GMV. O seu GMV seria a receita bruta ali que você está gerando com os seus anúncios. Qual a diferença entre ROAS, ACOS e GMV? A partir de qual número considero como um bom número? Bom, até mesmo alinhado com a pergunta anterior, agora é a hora que você vai olhar mais a fundo cada métrica. O ROAS, ele vai depender muito da sua categoria. Então não tem um ROAS fixo, claro. Então tem categoria que o ROAS ele está muito pautado a 7, 8 e isso já é um retorno legal sobre o seu investimento. O ACOS é literalmente o que você está gastando, aquela porcentagem. Isso a gente coloca 10% o aceitável, tá bom? Acima disso você precisa pelo menos ligar uma yellow flag ali para saber se você vai demandar um pouco menos esforço ali em questão de gasto com aquele anúncio. Como também o GMV. O GMV, às vezes, muitas pessoas se apegam na questão de olhar só para o ROAS, só que o GMV é aquela receita bruta. Então, se o seu ROAS não está tão elevado, mas você está gerando muita receita para sua loja como um todo, mostra que aquele anúncio está sendo atrativo e ele está compensando mantê-lo ativo. Com quanto tempo de anúncio devo analisar minhas métricas? O tempo de análise para cada anúncio vai variar bastante. Por exemplo, temos a forma automatizada de atuar dentro da Shopee, que seria o GMV Max, e ele pede ali pelo menos 14 dias para ter uma análise mais completa, porém temos também o lance manual. O lance manual, se você analisar dia a dia, a partir do momento da sua ativação com o lance manual, você pode esperar ali 7 dias para você ter uma entrega um pouquinho mais robusta e entender qual é o desempenho daquele anúncio, tá bom? Então 14 dias para a forma automatizada, 7 dias ali olhando dia a dia no lance manual. Gostou das dicas? Fiquem ligados no próximo Momento Ads. Muito bem, estamos de volta aqui. Então, Cauê, seguindo aqui a nossa linha de pensamento, né? A gente falou muito sobre quem está começando, quem já está há um tempo no mercado. Agora vamos falar de consumidor. Você acha que a identidade e posicionamento de marca influencia muito nessa relação de vendedor e comprador, de consumidor final? Muito, total, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma loja na Shopee. Depois, vai no próprio Shopee Ads, volume de pesquisa e digita o nome da sua loja. Você vai ver quantas pessoas pesquisam a sua loja. Isso é uma identidade visual. O nome da sua loja é a sua marca, sim, entendeu? Então, a identidade visual, ela faz total diferença dentro da vida ali da loja. Mas é claro, volta a repetir, filho, tudo ali dentro do seu devido momento. Tô começando agora, a sua preocupação é o quê? É vender, é escalar suas vendas dentro da Shopee, é ter um controle ali, uma expedição, um controle de estoque, um controle financeiro. E conforme você começar a escalar, você tem que começar a pensar nos próximos níveis, entendeu? É o que eu costumo falar. Você chega a um faturamento lá X, você vai conseguir com determinadas ações. Para fazer 2x, você tem que começar a trazer mais ações. Para faturar 3x, são mais ações que você precisa trazer para dentro do seu negócio. E uma delas é a
marca. Sim. Se preocupar não somente com o logotipo e com o nome, entendeu? Pô, a cor, né? A cor que eu quero, até a paleta de cor é importante. Será que é essa? Isso faz toda a diferença na parte visual, quando você pensa em estrutura assim de marca. A cor, pô, Shopee, laranja. Laranja, né? Cara, Exato. Você vê a pessoa de laranja, qual é a referência que você tem? Sim. Shopee. Exato. Entendeu? Então, como que isso não faz diferença? A laranja hoje é associado a Shopee. E isso é legal porque todo esse reconhecimento que você cria de estrutura de marca, né? Isso influencia em vários aspectos. Então, a gente tem o prêmio Top of Mind, que é as empresas mais lembradas de cada categoria. Shopee ganhou o prêmio ano passado, na categoria Marketplace. Então, tem outras categorias que o que influencia. Você bate o olho numa cor, você fala, tal cor, tal empresa, tal logo, tal empresa. Né? Você não tem dúvida, né? Então, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê o laranja. Hoje, as pessoas associam muito a questão de Shopee, mercado e o quanto isso vai relacionar com a estrutura da marca é um trabalho que vem desde o começo. Só que tá 5 anos no Brasil, desde o princípio. É o laranja, é o logo, é a estratégia. Batendo nisso o tempo todo. É a brincadeira que até o pessoal sempre fala, todo mundo sabe que eu trabalho na Shopee e fala assim, nossa, eu escuto o Shopee, eu lembro de você. Você escuta o Shopee. Pronto. Cara, pronto, aí outra identidade visual. Exato. E é muito louco porque é um áudio, mas automaticamente você escuta aquilo, você vê a marca. Você vê o logo da Shopee, parece que ela na propaganda pipoca, né? O Shopee do celular, parece que é exatamente isso que a pessoa vê. De tão forte que é essa estrutura de marca, né? Exatamente. Hoje, você quer ver um exemplo, a importância da marca. Hoje a Shopee, só o fato de ela, se ela fizer uma propaganda só escrito Shopee, todo mundo vai saber o que é. Exato. Ela não precisa, entendeu? Sim. Ela não explicar, né, o precisa que é a explicar. marca. Ela já... A identidade visual dela já explica o que é ela. Exato. É isso. Exatamente. Isso é o poder ali da identidade visual da marca, né? Do desenvolvimento da sua própria marca, que é aquilo. É a médio e longo prazo, tudo no seu tempo. Sim. A Shopee, há 5 anos atrás, era uma coisa. Hoje, 5 anos depois, cara, é totalmente diferente. Porque foram batendo na mesma tecla. Na minha visão, nos meus valores, na identidade visual. Óbvio, houve uma evolução? Claro que houve. Mas a essência sempre se manteve. Exato. Pode mandar uma coisinha aqui, outra ali, mas a essência não muda. Não muda, exatamente. E aí, fala pra gente qual que é a dica de ouro que você traz aqui pros nossos ouvintes, nossos espectadores, que você acha que seria o mais interessante pra pessoa criar uma boa identidade de marca. Beleza. A principal pra mim é aquela. Quais são os valores da sua empresa? Tá? O que você... qual é o legado que a sua empresa quer deixar no mercado? Quando as pessoas falarem o nome da sua marca, o que tem que vir na mente delas? É isso, o Shopee. Quando vem na cabeça Shopee, referência em compras online. Pronto. É isso. E esse valor, ele tem que ser muito fiel aos seus princípios, aquilo que você almeja, né, como empresário, como empreendedor. E uma segunda dica que eu gostaria de deixar é tudo no seu tempo. Você que está começando agora, se preocupe em vender, em escalar as suas vendas na Shopee. Vai chegar um momento que você tem que pensar nas marcas, porque você tem que pensar na sua marca, aliás, porque o seu objetivo, vamos dizer assim, que a cereja do bolo da loja, de um lojista, de um seller dentro da Shopee, é ser uma loja oficial. Sim. Porque vai se destacar, você ser uma loja parceira Shopee, oficial da Shopee, vai te trazer benefícios que um seller comum, uma loja comum não vai ter. E para você ser um oficial, você tem que ser uma marca registrada, todos os processos legais, tudo concluídos, que não é um trabalho não é um trabalho difícil, mas é um trabalho um pouquinho demorado para que isso consiga. Mas então essa é a minha dica. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Aquilo tem que estar enraizado na sua marca. E tudo no seu tempo, tá? Tá começando agora? Bora vender, bora escalar as vendas. Futuramente, ou se você já chegou no futuro, né? Se você já tá ali um seller grande dentro da Shopee, então já demorou. Tá na hora de você desenvolver a sua marca. Desenvolver não, ela já existe. Você só tem que tirar ela do papel e virar uma realidade, e porque isso é outro jogo que tem que ser jogado, tá? Outro jogo é ser ali uma marca, ser um oficial dentro da Shopee.
Maravilhoso, excelente, dicas de ouro aqui do nosso querido Cauê. E infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio da Rádio Shopee. Então muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com todo mundo que vocês conhecem. E aproveitando a deixa, não deixe de conferir também o cupom de ads que tem aqui na descrição. Cauê, meu querido, mais uma vez muito obrigado. Pode se despedir da nossa audiência aí que você merece. Mais uma vez, obrigado, tá? Volto a repetir, né? É uma satisfação estar aqui, é um prazer revê-lo sempre que precisar. Estamos aqui e espero que, de alguma forma, tenha ajudado você, que de alguma forma você tenha saído desse vídeo com mais conhecimento do que assim entrou. Tá bom? É isso aí, muito obrigado, Cauê. Valeu e até o próximo episódio da Rádio Shopee. Valeu! Você ouviu Rádio Shopee.